Doutora Lu, será que eu devo ou não devo dar suplemento de ferro para o bebê? Gotinhas de vitamina de ferro. Gente, vem assistir esse vídeo que eu vou te explicar. Hoje o papo é sério, é sobre ferro, um elemento que é crucial, super importante, não só para as crianças, mas para todos nós, adultos também, como jovens e crianças pequenas. Mas nas crianças bem pequenas, de 0 a 2 anos, nossa, o ferro ainda é mais importante ainda, porque ele ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso central. E nesses primeiros 2 anos de vida é quando o cérebro e o sistema nervoso está em plena formação. Então é super importante a gente aprender como é que a gente evita a anemia ferropriva, que é a falta de ferro. Você pode estar se perguntando assim, doutora Lu, esse papo de anemia ferropriva não é raro, não? Gente, infelizmente não. Quando eu estava estudando esse artigo para falar aqui com vocês, eu tive assim uma notícia que eu fiquei bem triste. Anemia ferropriva, que é, ou seja, deficiência nutricional de ferro no corpinho, ela é a deficiência mais comum na infância, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. É muito triste, isso é tanto nos países ricos como nos países pobres. Olha aí, que coisa chata. No Brasil, foi medido pela Organização Mundial de Saúde e foi constatado que 53% das crianças menores de 2 anos tinham essa anemia ferropriva, ou seja, essa carência de ferro. Aí você pode perguntar assim, doutora Lu, aonde tem o ferro? Como é que faz para eu dar o ferro para minha criança para a gente evitar que ela tenha essa anemia e entre nessa estatística tão triste? A primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir uma boa alimentação. Calma que eu já vou te falar. O que é uma boa alimentação? Bom, como você sabe, se você é aqui meu seguidor, de 0 a 6 meses é aleitamento materno exclusivo, é padrão ouro. É o que realmente é recomendado nos primeiros 6 meses quando é exclusivo. Depois de 6 meses, deve-se continuar amamentando, mas é super importante entrar com a comida de sal, com a alimentação complementar. E a gente tem que garantir que na comidinha do bebê tenha alimentos ricos em ferro, como por exemplo carninha moída, franguinho desfiado. E também uma dica valiosa é a gente colocar sempre algum alimento ali que tenha vitamina C, porque a vitamina C ajuda a absorção de ferro. Então essas são dicas importantes. Mas de repente o seu bebê não conseguiu amamentar por um motivo ou outro, que é uma pena, mas a gente não pode julgar, o que é a substituição nesses primeiros 6 meses? É com fórmulas, aquelas latas que são caras, que a gente sua camisa para comprar, mas ela sim é melhor indicada. Usar leite de vaca, de cabra, de égua, sei lá o que, in natura é um crime, porque tem muita carência de ferro. E essas crianças realmente podem sofrer de anemia e podem inclusive ter déficit cognitivo, desenvolvimento do cérebro e até motor, porque o ferro, de certa forma, entre aspas, alimenta esse cérebro. E não só o cérebro, ajuda também na formação dos pulmões e de vários órgãos. Inclusive, é super importante para o sangue. Então, a gente tem que garantir que essas crianças comam bem e tomem ferro, né? Muito bem. Mas assim, doutora Lu, minha criança desmamou. Vamos usar a fórmula e com 6 meses vamos entrar com a comida que tem alimentos ricos, beleza? Outra dica importante é fugir do leite de vaca e dos seus derivados até 1 ano de vida. Pelo menos até 1 ano, dá uma segurada, porque não é bom e não ajuda na prevenção. Tem muita criança que gosta de uma mamadeira e não come direito. Isso também, é perigoso para dar anemia. Mas, doutora Lu, quando se deve ou não suplementar? Que é a questão principal aqui do nosso vídeo. A suplementação, ou chamada de profilaxia, que é o quê? Você tomar uma gotinha de vitamina de forma preventiva para evitar a anemia, ela é super importante. Ela é feita de rotina, foi estipulado pelo Ministério da Saúde um protocolo, junto com a Sociedade Brasileira, que indica que as crianças devem sim tomar a suplementação, tomar as gotinhas. E eu vou aqui falar para vocês, para você ficar esperta, se por acaso essa criança não está tomando, você tem que procurar um pediatra, tá bom?
Em primeiro lugar, os bebês que nascem prematuros, ou bebê que nasce pequenininho, com peso bem baixo, com 2,5 kg ou menos, essas crianças devem começar a suplementação logo no primeiro mês de vida. Logo no primeiro mês já tem que tomar as gotinhas e deve continuar tomando diariamente até 2 anos. Porque como eles nasceram antes do tempo ou pequenininhos, eles não têm muito estoque, então precisa tomar. Outro caso que também é importante tomar são os bebês que nasceram no tempo certo, estão com peso bom e estão amamentando. Sim, depois de 3 meses, mesmo os bebês que amamentam deveriam tomar a suplementação de 3 meses até 2 anos de vida. Mas, doutora Lu, se minha bebê amamenta, mas toma também mamadeira? Nesse caso, também deve suplementar com as gotinhas. Só os bebês que tomam puramente mamadeira, que tomam de fórmula, nas fórmulas é que tem bastante ferro, mas infelizmente tem outros malefícios, é que nesse caso não precisa suplementar. Então, se por acaso seu bebê está na idade que deveria estar recebendo as gotinhas de ferro e não estão recebendo, converse com o seu pediatra. É super importante que você previna a anemia ferropriva, que é uma carência importante que pode ter déficit para o seu bebê. Inclusive, eu conheci bebês na zona rural, quando eu trabalhava na zona rural em Minas Gerais, que não caminhavam, estavam demorando para caminhar, estavam com atraso no desenvolvimento e a causa primária era anemia ferropriva. Quando a gente tratou a anemia, essa criança desenvolveu uma beleza. Então, muito importante não apenas prevenir, mas sempre fazer um acompanhamento com o pediatra e colher sangue pelo menos uma vez por ano para ver se essa criança não está com anemia já propriamente dita, se a doença já não está instalada, que aí nesse caso precisa dar uma quantidade maior ainda das gotinhas de ferro.